10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, galera, a explicação da semana 3, o PET 4 de Educação Física do 8º ano. Nessa semana nós vamos falar um pouco sobre as aventuras da natureza. Na natureza, no caso, são as práticas corporais que são realizadas dentro do ambiente da natureza. E aí nós vamos verificar alguns pontos importantes para poder caracterizar essa prática. Primeiro, dizer que as atividades da aventura na natureza são aquelas que o participante supera os desafios e obstáculos com ou sem auxílio de equipamentos, na vivência, experimentação e fruição de atividades físicas e corporais realizadas no ambiente natural ou em contato com a natureza ou alguns de seus elementos. Importante a gente destacar aqui que essas práticas, e quando destacado dessa forma, são feitas por pessoas que já têm experiência, né? Quando fala ou sem auxílio de equipamento, são pessoas que já têm experiência na prática e aí de alguma forma eles não utilizam de equipamentos confiando nessa experiência. Claro que em qualquer prática esportiva é importante o equipamento, ou qualquer prática, se não for atleta também, mais ainda, porque vai trazer segurança para essa prática. Nós vamos verificar aqui abaixo atividade que vai procurar estar identificando nessas imagens, né, igual na número 1, e vocês podem estar fazendo pesquisas também se achar melhor, analisar as imagens apresentadas abaixo e depois entender o que se pede. Nessa letra A aqui, nós vamos comparar aqui as imagens com as questões. Quais os elementos da natureza você reconhece em cada uma das imagens? Então, nessa imagem 1, você vai verificar o que está apresentando, né, ele está representando que tipo de solo, qual parte que é, se tem mata, enfim. Como a gente pode ver, é um local que tem água, né, que aí parece que é um rio, né, tem mata ao redor, tem pedras. Então você tem que analisar tudo isso, tem um relevo aí que vai possibilitar algumas práticas. E aí o que acontece? Pensar nessa primeira, você caracterizar esse espaço. Na letra B, relacione duas formas de vivência, experimentação ou fruição de atividades físicas em cada uma das paisagens apresentadas. Então você vai analisar, por exemplo, a imagem 1 e vai falar o que pode ser feito de prática corporal nesse ambiente. Na imagem 2, da mesma forma. E imagem 3, da mesma forma. Tá? Considerando cada imagem dessa, né, você vai estar analisando o que pode ser feito dentro desse espaço de forma segura. Bom, galera, aqui a gente pode ver que tem a água, né, que é um rio. Aqui também a gente percebe nessa imagem 3 que é um local que tem um rio também, e aqui tem uma queda de água, que tem um local que é mais alto, tá? Então aqui na imagem 2 não, já é um campo mais aberto, né, que tem mata, né, mas parece que é cheio de capim, enfim. Então vocês vão analisar de acordo com essas imagens, com essas características, com essa prática, as duas práticas que podem estar sendo realizadas, tá? Na letra C, identifique agora quais são os principais riscos de acidente envolvidos nas atividades que você relacionou no item anterior. Então, as duas práticas que você colocou na imagem 1, as duas da imagem 2 e as duas da imagem 3, você vai estar falando quais são os riscos que podem acontecer, considerando essa prática que você escolheu. Na letra D, identifique quais seriam as possíveis atitudes ou equipamentos que pudessem minimizar os riscos dos acidentes identificados. Então, de acordo com esses riscos que você identificou na letra C, o que poderia ser feito ou utilizado de material, de equipamento, para poder evitar algum desses tipos de acidentes que você identificou? Nós vamos aqui para a próxima questão, a número 2, onde vai falar: busque agora o significado das palavras acidente e incidente e responda o que se pede. Primeira coisa, galera, vocês podem estar pesquisando aí, mas de uma forma geral, acidente digamos que é o fato ocorrido, e incidente é algo que
ocorreu, no caso, como fosse um quase acidente. O acidente ele acontece, e o incidente é algo que aconteceu, mas não provocou dano nenhum, né? Não chegou a provocar um dano mais grave. Por exemplo, se eu estou caminhando e eu tropeço, eu apenas tropeço, foi um incidente. Eu tropecei, mas eu não caí e não machuquei. Agora, se eu tropeço e caio e venho a machucar, então já foi o que? O cair aí, no caso, seria o acidente. Então, se a gente fosse analisar, o tropeçar seria o incidente, que é um ato, um movimento que acontece, algo inesperado, assim como o acidente também é inesperado, mas o incidente ele vem antes do acidente. Então, no caso, esse movimento anterior, que às vezes um tropeção, por exemplo, nem sempre me leva a cair, eu consigo me equilibrar. Então, esse aí pode ser um incidente. O tropeçar pode ser um incidente e o cair o acidente, tá bom? Só para vocês imaginarem, terem um pouquinho de conclusão disso. Mas é igual eu falei, pode deixar, pode fazer uma pesquisa aí para ter mais detalhes. Letra A. Quais são as semelhanças existentes entre essas duas palavras? Letra B. Qual a diferença? Então, na letra A você vai colocar o que de igual, o que de parecido tem entre acidente e incidente, né? Além dos nomes, né? A diferença. Qual que é essa diferença que há, né? Qual que é uma característica que ela vai ser totalmente diferente uma da outra? O que tem no acidente que não tem no incidente? O que tem nos atos de incidente que não tem nos atos de acidente? C. Você acredita que na prática de atividades de aventura na natureza ocorram mais acidentes ou incidentes? O que você acha? Você acha que acontece o fato em si, que vem correr o acidente, que é aquilo que provoca algum tipo de dano, de lesão? Ou você acha que acontece mais incidentes? Ou seja, acontece mais movimentos que somente assustam, né? Somente dá um susto na pessoa, mas não traz nenhum dano físico. O que você acha? Então você vai colocar e justificar a resposta, considerando principalmente o espaço, né, que realiza a prática e as imagens que foi mostrada acima. Na número 3, vai pedir para que vocês possam estar analisando esse quadro, essa tabelinha aqui, e vai escolher 4 práticas corporais de aventura na natureza que você conhece e preencher o quadro abaixo. Então você pode também estar pesquisando as 4 práticas corporais que pode ser utilizado, pode ser realizado na natureza, e vai preencher esse quadro. Então, quando falar identificação da prática corporal, você vai colocar o nome dessa prática. Então aqui você vai colocar o nome da prática, né, da primeira, da segunda, da terceira e da quarta. Espaço onde se realiza. Então você vai colocar onde é que realiza cada prática dessa. Então aqui nessa primeira aqui vai ser o espaço relacionado a essa primeira. E assim sucessivamente, a segunda também está relacionada a essa, tá? O espaço. Vamos supor que é uma prática que é feita no rio. Então você vai colocar que está assim no rio. Principais riscos envolvidos. Você vai analisar essas práticas que você escolheu e vai colocar quais são os riscos que podem vir a acontecer caso a pessoa não realize de forma segura. As principais consequências associadas aos riscos. As consequências são o que pode adquirir a pessoa que teve o acidente, por exemplo. Os principais riscos envolvidos são os acidentes, o que pode acontecer. E as consequências é o que o acidente pode ocasionar na pessoa. Vamos supor a pessoa cair e vir a machucar. Machucar o quê? Aí ela machucou e machucou o braço. Teve uma fratura. Nessa lógica, né? As consequências são essas. Ficou impossibilitado de andar, né? Vai ter várias, se relacionar ao risco e relacionar a consequência. Atitudes preventivas para minimizar os riscos são as atitudes de segurança, né? Desde você utilizar de movimentos mais seguros ou você utilizar de equipamentos, que vai ser, no caso aqui, que vai estar relacionado nessa quinta aqui, que é você colocar coisas e equipamentos de proteção para minimizar os danos em caso de acidente. Então, não é que o equipamento vai te proteger do acidente, mas se acontecer o acidente, você vai estar mais protegido, vai estar protegendo algumas partes do corpo que são mais vitais, ou seja, que não vai ter tanto
não vai possibilitar uma lesão mais grave, digamos assim. Depois de preenchido essa tabela, você vai na número 4, que vai estar pedindo para poder estar criando, né, identificar dentro aí da onde você mora, os espaços dentro da natureza que pode ser utilizado para criar uma prática, né, para poder vivenciar uma atividade, uma prática corporal, juntamente com seus pais e com seus familiares. Aí pede, né, aqui, gente, a letra A, B, C ou D, que vocês vão fazer? Vocês não vão, se vocês quiserem, pode estar respondendo, né, seguindo essa lógica. Letra A, onde você vai descrever o tipo de atividade, o nível de esforço envolvido, você vai responder aí. Depois a letra B, ou você pode pegar e colocar no formato de um projetinho, tá bom? Inclusive na semana passada teve uma atividade próxima a isso, onde uma aluna me mandou inclusive um projeto bem interessante, tá? Não respondeu a seguinte A, B, C e D, mas colocou no projeto, e aí cada alternativa dessa, cada questão dessa da letra A, foi um tópico do projeto, tá? Ou então você pode estar fazendo a letra A e respondendo. Então, letra A, descrever o tipo de atividade, o nível de esforço envolvido. Você vai colocar aí qual é a atividade e que esforço é esse que vai ser necessário para a pessoa realizar. Depois, descrever as características do ambiente, né? Então você vai colocar o que contém nesse ambiente, né? Que solo é esse, né? Se é muito, no caso, se tem um lugar de rio, de água, se tem buracos, se tem mata verde, enfim, toda essa lógica que vai ajudar a pessoa a se organizar nesse espaço para realizar a prática. Aí pede, né, para poder elaborar uma cartilha escrevendo atitudes de respeito e prudência que deverão ser adotadas na realização da atividade. Então você, juntamente com quem for praticar, vocês deverão pensar em atitudes que vão favorecer para que essa prática seja realizada da melhor forma possível e com mais segurança. A letra C, avaliar as características dos participantes em relação à adequação das capacidades físicas e ao esforço demandado para a prática proposta. Então, essa prática esportiva, essa prática corporal que for realizada aí na natureza, vai ser pensada considerando os praticantes. Se você vê que é uma prática que vai exigir muito da pessoa, e você imagina que a pessoa não tem confiança, ou tem dificuldade de realizar determinado movimento, então você não faça, né? Faça uma prática que dá para todos realizar de forma segura. E letra D, levantar possíveis acidentes e incidentes e definir equipamentos, vestimentas e outros recursos que sejam capazes de minimizar os danos causados por eles. Então, é nessa lógica, você vai colocar toda uma caracterização desses acidentes e incidentes, de acordo com o que a gente já discutiu, os equipamentos, as roupas que devem ser utilizadas e outros recursos que você achar necessário para esse projeto, para essa prática seja realizada de forma harmoniosa e segura. Certo, galera? Então agradeço você que assistiu o vídeo aula até agora. Peço que, se não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima. Então, um forte abraço e até a próxima.